Olá, seja bem-vindo ao canal Lindsay Católico. É uma alegria estarmos aqui hoje para meditarmos a palavra de Deus, inspirar-se nas minhas ações e ajudar-me a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que eu fizer é por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje, dia 25, alegria. A cor litúrgica é o verde, terça-feira da sétima semana do tempo comum, terceira semana do Saltério. Hoje iremos meditar um pouquinho a respeito do que Jesus nos fala no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, de 30 a 37. Hoje o contexto é o seguinte: nós vimos há uns dias atrás que Pedro teve a sua profissão de fé, tu és o Filho de Deus, e Jesus, depois ele subiu ao monte na transfiguração com Pedro, Tiago e João, e depois, ontem, meditamos a respeito da cura do menino epilético, e aí Jesus, ele querendo ensinar os seus discípulos, ele ficou sozinho com eles. E aí, quando eles estavam pelo caminho, os discípulos começaram a discutir entre eles quem que era o maior, porque já tinha acontecido de ter subido só 3 com ele para o monte da transfiguração, ninguém sabia, Jesus pediu para ninguém contar, e eles falaram, por que eles foram e tal, aí começou a surgir aquele clima de quem seria o maior, quem seria o menor, e foi o assunto deles naquele dia, e eles vieram conversando entre eles para saber quem realmente que seria o maior. E aí, Jesus, ele ensina da sua forma belíssima de ensinar, né? Jesus, ele sabendo que o coração deles pensava, né? Jesus, ele já sabia o que eles estavam discutindo, mas ele ainda pergunta o que discutir, e eles ficaram com medo e calados, pois tinham discutido quem era o maior. Então Jesus sentou e chamou os 12. Já só o gesto dele de se sentar já é um gesto de humildade. Ele chegou, sentou eles e falou: gente, é o seguinte, o que ele fala: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque muitas pessoas querem um status de glória, quer ser pessoa famosa, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Hoje, com a mídia, com a internet e tudo, as pessoas querem ser conhecidas, querem ser as pessoas que são mais faladas, só que elas olham para o lado errado da situação. Elas querem ser as pessoas vistas, mas na verdade, para você ser visto do jeito certo, você precisa se humilhar, você precisa trabalhar, você precisa servir. Ninguém consegue alcançar um status de honra aqui nessa terra se não for servindo a Deus do jeito certo, é claro. De outras formas, eu nem vou entrar no assunto. Agora, se você quer seguir a Deus e ser exaltado, você precisa ser humilhado, precisa servir, você precisa trabalhar. Aconteceu há um tempo aí atrás em que nós convidamos um casal para servir com a gente, e esse casal falou que ia servir, aceitou o convite e tal. Só que depois, quando a gente falou o que queria ser feito de serviço, onde queriam servir, eles não falaram por quê, mas falaram: não vai dar pra gente ir não. E aí ficou muito no meu coração, sabe? É porque não queriam fazer esse tipo de serviço. Queria às vezes um outro tipo de coisa para fazer, mas na hora que descobriu a verdade que era serviço, não quero não. Esse serviço aqui é muito para mim, eu vou ficar no meu status, vou sentar ali e tá de boa. Então a gente precisa colher os chamados de Deus. Muitas vezes Deus nos chama para estar participando de alguma coisa, para servir em algum lugar, e nós temos medo, às vezes temos dificuldades, mas a coragem, ela é um medo disfarçado, né? Quando você tá com... a pessoa olha para você: não, você é corajoso, você é corajosa e tal, mas aquela pessoa, ela vai mesmo com medo. Não, eu vou, e vai. E acaba que ali você vai aprendendo, vai ganhando experiência, e aí a gente vai crescendo de fé em fé, e a gente vai aprendendo a servir, aprendendo esses gestos de humildade. E aqui também um ponto interessante que eu quero deixar como meditação é que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele ensinava aos seus discípulos. Aqui mostra uma forma de Jesus retirar os discípulos do meio que eles estavam,
para poderem refletir, para eles poderem aprender. E nós também precisamos disso, nós precisamos de tempo para Deus, nós precisamos nos retirar da multidão. Nós não podemos ficar todo o tempo no celular, nós não podemos ficar todo o tempo conversando com os amigos, com os parentes e tal. Nós precisamos tirar o nosso tempo para Deus, nós precisamos sempre olhar para dentro de nós para saber o que nós podemos e precisamos melhorar, porque nós não vamos conseguir ser pessoas melhores se nós não pararmos. Nós precisamos sair da multidão para que ninguém saiba o que nós estamos fazendo, a não ser Deus. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostar, deixa aquele like para nós, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu!